Hoje nós vamos conversar aqui no programa sobre as doenças virais, as síndromes respiratórias comuns nesse período frio. E o Dr. João Carlos de Jesus, médico pneumologista, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Salatiel. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Doutor, esse período frio, ele acaba agravando algumas doenças, outras são mais suscetíveis. É verdade isso? Procede? Ah, sim, com certeza. As oscilações de temperatura com níveis de temperatura mais baixos agridem as nossas vias aéreas e aquelas pessoas que já têm alguma inflamação crônica acabam tendo crises, como crises de asma, de bronquite, pessoas que têm rinite acabam tendo crises, mas também aqueles indivíduos saudáveis ficam mais suscetíveis a ter infecções. Muitos casos de gripe acontecem nessa época do ano, de Covid ainda nós vemos muitos casos, e alguns pacientes, muitas vezes jovens, saudáveis, se surpreendem com uma pneumonia, às vezes recebem indicação de uma internação, e isso é muito assustador para essas pessoas. Doutor, agora, quais são as principais medidas que a pessoa que já tem alguma doença, como asma, por exemplo, deve tomar nessa época? Olha, como nós sabemos que o outono e inverno é um período em que as pessoas com asma naturalmente têm um risco maior de ter mais crises, mais sintomas, aquelas pessoas que estão se sentindo bem, que não percebem que a asma está em atividade, devem procurar os seus médicos que a acompanham em horário regular, de ambulatório, de consultório, para fazer uma reavaliação, checar se a asma de fato está em controle, se é necessário introduzir uma medida preventiva. Agora, aqueles pacientes que já percebem a presença de sintomas da asma, como chiados no peito, chiados à noite, que podem estar tendo despertares noturnos por falta de ar, que acordam sentindo a necessidade de usar a bombinha, essas pessoas já estão com sinais de que a asma não está controlada e devem procurar com rapidez os seus médicos para retomar o tratamento, rever o que deve ser feito, porque elas podem estar numa iminência de ter uma crise. E aí é uma soma de fatores. Pode ser a baixa temperatura que favoreça isso, mas aí ela tem contato com o vírus que precipita uma crise grave e às vezes com necessidade de internação. Doutor, vamos falar sobre a importância da vacinação. Existem diversas vacinas disponíveis hoje em dia para a gripe, a própria Covid. Quais são as mais comuns e as mais indicadas por faixa etária? Sim, e as vacinas que nós temos hoje no mercado brasileiro, que estão no SUS, que podem ser adquiridas em clínicas particulares, elas basicamente são de dois tipos, com vírus vivos, atenuados, e com vírus mortos, né? Então, pessoas com mais idade, com mais de 60 anos, elas devem tomar vacinas apenas com vírus mortos. Elas não devem fazer uso de vacinas com vírus vivos, porque uma pessoa idosa, que tem imunidade mais frágil, ao tomar uma vacina com vírus vivo, ela pode vir a ter a doença que a vacina se propõe a proteger. Por exemplo, na campanha de vacinação para dengue, foi dito que até 60 anos as pessoas poderiam se vacinar, e com mais de 60 não deveriam. O motivo é esse, porque o vírus da vacina da dengue é vivo. Então, para essas pessoas, elas deveriam evitar, né? Então, quando nós falamos da vacina da gripe, por exemplo, é uma vacina muito segura, porque o vírus está morto. Então, uma pessoa que é idosa pode fazer uso, um bebê, né, com menos de 5 anos de idade pode fazer uso, uma gestante, não há problema, né? Então, a vacina da gripe ela deve ser usada por todas as pessoas para se protegerem. De uma maneira geral, a maioria das vacinas que são oferecidas para esses grupos que eu citei, idosos, crianças pequenas e gestantes, são vacinas muito seguras e que não oferecem risco da pessoa adoecer por essas vacinas ou de ter efeito colateral importante. E existem vacinas que os vírus são vivos, e essas vacinas elas conferem até mais proteção, mas envolve esse pequeno risco aí da pessoa adoecer por tomar a vacina. Então, esses indivíduos, né, mais jovens, crianças, têm um calendário próprio. Esse calendário deve ser respeitado. Então, a criança de 1 ano não deve tomar a vacina de uma criança mais velha, ela deve tomar a da idade correspondente, porque assim ela estará protegida. E de uma forma mais específica, quando nós pensamos em pessoas que têm problema respiratório, é muito importante, como você citou,
a vacina da gripe, da Covid, contra a pneumonia, nós temos algumas vacinas específicas para combater bactérias da pneumonia. Existe uma vacina muito interessante, que é chamada de DTPA, que é a difteria, tétano e pertussis. Essa pertussis corresponde à bactéria que causa coqueluche, e quando nós vacinamos contra tétano usando essa vacina, a gente também está se protegendo contra a coqueluche, que é uma doença que tem crescido bastante entre crianças e adultos também, causa muita tosse, muito desconforto, tira dias de trabalho, de produtividade, né? E para indivíduos mais velhos, existe também a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito conhecido em crianças, que causa bronquiolite, mas que é muito importante nos idosos, que acabam tendo uma taxa de mortalidade, de complicações maior. Então, falei bastante aí sobre as vacinas, espero ter esclarecido um pouco. Com certeza. Agora, falando das doenças virais de modo geral, os sintomas eles são muito parecidos, correto, doutor? E as pessoas tendem a praticar a automedicação. Qual o risco disso e qual a importância do diagnóstico correto? Sim, as síndromes gripais, hoje elas englobam a possibilidade de vários vírus. Os principais são o vírus da Covid, o vírus da gripe, que é o vírus influenza, e o vírus sincicial respiratório, como eu disse anteriormente, muito comum nas crianças e que causa bastante danos aos idosos. Por que é importante nós fazermos o diagnóstico correto? Porque hoje nós temos acesso a medicamentos específicos para tratar diferentes tipos de vírus, em especial o vírus da Covid e o vírus influenza. Só que esses medicamentos só devem ser utilizados no início dos sintomas, né? Então, quanto mais rápido o paciente souber qual vírus ele tem, maior será a chance de ele usar um tratamento específico. Esses medicamentos não são para todos, algumas pessoas têm indicação específica, outros têm contraindicação, às vezes por já ter alguma alteração em outro órgão, como insuficiência renal, ou dependendo do tipo de remédio que façam uso, não é possível usar esses tratamentos antivirais. Mas esses medicamentos são disponíveis, eles têm um custo um pouco mais alto, é verdade, mas alguns são disponibilizados pelo próprio Ministério da Saúde gratuitamente. Então é importante que se tenha o diagnóstico para que seja feito um tratamento mais certeiro, mais específico, e não seja apenas um tratamento geral. E isso pode fazer muita diferença para pacientes mais velhos, para pacientes que têm a imunidade mais baixa, como diabéticos, pessoas que sofreram algum transplante de órgão e usam medicamentos para baixar as defesas, pessoas com reumatismo, são alguns exemplos de pessoas que podem se beneficiar. E quando você se automedica, primeiro você está correndo o risco de ter um efeito adverso por um medicamento que nem traria benefício algum, apenas pode dar a impressão. E você encontra várias propagandas que às vezes podem ser confusas, de algum medicamento que tira dor, que tira febre, que tira dor de garganta, e que pode parecer que é a melhor escolha para aquele momento. Daí a importância de se ter uma avaliação médica, ter o diagnóstico correto e usar medicamentos que façam sentido para cada caso. Doutor, para a gente finalizar, vamos listar os principais sintomas que no caso das gripes, né, das doenças virais e das síndromes respiratórias, que o paciente realmente deve buscar ajuda médica imediatamente. Então, o paciente que tem febre alta, sensação de pressão baixa, com tontura, turbação visual, confusão, deve procurar com urgência o sistema de saúde de emergência para ser avaliado. Pessoas que têm desconforto respiratório, mesmo que não tenham febre, que percebem uma dor no peito, que não entendem o que está acontecendo, devem procurar ajuda. E aquela pessoa que já teve os sintomas de gripe, que vem e melhora, né? No início teve febre, dor no corpo, já está melhorando, e após ali 3, 4, 5 dias de sintomas, começa a ter febre alta, uma piora respiratória, também deve procurar ajuda, porque pode ser um caso de uma pneumonia que se instalou após a gripe. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado, Salatiel. Foi um prazer. Muito obrigado você também pela companhia. Te espero para o nosso próximo programa e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram, @canaldoutortv. Até breve, te vejo lá.